Como encaixar uma rotina de leituras levando uma vida tão atribulada? Você estuda, trabalha, é casado, tem que cuidar da família, tem que cuidar do gato, do cachorro, vive numa cidade caótica como São Paulo e ainda tem que arrumar tempo para ler. Pois é, pessoal, essa daí foi uma das perguntas que surgiram aí recentemente no canal, nos comentários. Agradeço demais a pergunta e vou aqui tentar responder. Mas eu acho que tem uma questão aí. Eu acho que essa questão do hábito da leitura, de você, como você encaixa na sua vida, é algo muito pessoal. Então, para não responder isso sozinho, eu convidei a escritora Ana Croix, aqui que escreveu Todos os Cantos de Eros, para conversar com a gente sobre esse tema tão fascinante que é a leitura. Depois de um brevíssimo corte, estou aqui com a Ana Croix, né, Todos os Cantos de Eros, para conversar aí sobre essa questão do hábito da leitura, de como encaixar essa rotina de leitura vivendo num mundo tão atribulado, tão exigente, que demanda tanto da gente. Tudo bom, Ana? Obrigado por ter vindo aí, por participar de um programa aqui do Bunker, ó. Primeira entrevista do Bunker da nova fase, hein, pessoal? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tudo bom. E aí, Ana, conta pra gente então como que o hábito da leitura entrou na sua vida. Como foi que você percebeu que você gostava de ler e como que foram, né, na época da faculdade, por exemplo, como que você encaixava as suas leituras ali na época da faculdade e tudo? Eu acho que a leitura, o hábito mesmo da leitura, assim, eu comecei já mais quase pro final da adolescência, assim. Eu li algumas coisas criança e tudo, adolescente, mas eu comecei realmente a gostar mesmo de ler, assim, acho que por volta dos 16, 17, tudo, acho que eu comecei a criar um laço com a leitura. Na época da faculdade era complicado porque tanto na época que eu fiz letras quanto artes cênicas eu trabalhava no comércio, né, com aquela escala maravilhosa do comércio assim, que consome sua alma. Mas eu acho que fatal assim nessa época era a questão do transporte público, né? Era uma época que não pegava integrações ali de metrô e tudo, então mais ou menos 1h30 às vezes de transporte público eu conseguia matar todos os dias lendo esse tempo. Quando você fala fatal é porque assim, no transporte público você conseguia usar o tempo do Sim. transporte público para ler, né? Uhum. É isso. Que aliás, isso pode assustar o pessoal que não mora em São Paulo, mas São Paulo é comum às vezes. Você vai se locomover em São Paulo, você leva uma hora e meia Sim. para chegar de um lugar a Fácil. outro, né? Uhum. Fácil assim, fácil mesmo. E na época da faculdade, você lia mais coisas ligadas aos cursos de faculdade ou coisas de fora, assim? Você conseguia encaixar alguma coisa, alguma leitura extra? Como que você fazia? Eu tentava encaixar o que eu podia, assim, não é muito fácil quando você está fazendo faculdade, né? Porque, principalmente, depende da faculdade, claro, mas no meu caso, assim, faculdade de letras e de artes cênicas, tinha muita pesquisa, tinha que produzir roteiro, criar eventos e tudo sobre, tanto para letras quanto para a área teatral, assim. Então, não sobrava muito espaço para as leituras particulares, né? Mas quando eu podia, eu tentava encaixar assim. Mas, de fato, a maioria era dos Dos cursos. cursos. Que aí para mim já entra um primeiro aspecto dessa questão de como encaixar o hábito da leitura, né? Porque, pô, acho que depende muito do momento da sua vida que você está passando. Obviamente, se você está numa faculdade, fazendo um curso, tem um direcionamento de estudos, a meu ver, vai ser muito óbvio que aquilo que você vai ler está ligado a esses estudos. Então, não Uhum. é que você pode ler outras coisas, mas, na minha percepção, acho que você vai ter que se concentrar naquilo, né? Eu tenho uma vantagem na minha vida, assim, nessa questão do hábito da leitura, da questão dos aspectos de leitura, por quê? Primeiro que eu sempre li desde muito moleque, já falei aqui em outros programas, né? Porque eu tinha uma família que tinha muitos livros, mas depois a leitura virou minha profissão. Quando eu já trabalho com livros há mais de 20 anos, quando eu comecei a trabalhar com livraria, e ter os livros, né, com o contato diário com os livros, faz com que a leitura para mim seja algo muito diário, algo que está Sim. ali. Então eu não consigo, não tenho, para mim não tem esse aspecto tipo pessoal e profissional. Uhum. Para mim a leitura está em todos os aspectos, então para mim talvez seja mais fácil. Por isso até que eu convidei a Ana para falar com a gente aqui, pessoal, para não ficar aqui falando que, é fácil ler, só você não lê porque você não quer, tal. Apesar de eu achar que muitas vezes as pessoas arrumam mais desculpa para não ler do que para ler, né? É. Aliás, nesse ponto, Ana, você teve essa fase da faculdade e tal, mas hoje em dia você trabalha em CLT, você tem uma loja de chás, Sim. né? A Ana Mars Tea, aí quem quiser também, vou Sigam, deixar o sigam. link. Você escreve pro Substack, e aí como que você lê hoje em dia, assim? Você cuida do gato da casa, cuida da sua mãe? Como que você lê, assim, no seu dia a dia atual?
E aí, se você pensar em dicas pro pessoal também, pode dar. A minha rotina atual é puxada, assim, não é só. Sei que quem segue lá no Substack ou vê mesmo o livro, tudo pensa que talvez a minha profissão seja escrever, né? Antes fosse, queria mesmo. Mas eu tenho um trabalho CLT, né? Como o Gil disse, a loja de chá, e eu acho que talvez até mais ou menos uma semelhança assim com o quão conturbado era na época da faculdade, mas hoje para mim o que tem funcionado bem a rotina é fazer leituras picadas. Para mim funciona. Eu sei que para muita gente não funciona, a pessoa precisa tirar um momento de 1 hora, 40 minutos seguidos assim, mas para mim tem funcionado há anos desse jeito, que é eu tiro 20 minutos para ler, depois mais meia hora, no final da tarde de 40 minutos. Eu gosto muito de ler à noite, assim, se eu puder, né, ter o começo da madrugada, assim, para ler, é meu horário preferido. Eu gosto bastante de ler à noite. Mas para mim essa leitura picada nos horários que eu tenho livre, para mim funciona bem. Eu consigo me concentrar mais com esses pequenos momentos do que lendo muito tempo, que não tô encontrando esse muito tempo, assim. E novamente eu acho que entra nessa questão das suas escolhas pessoais, né? Como que você lida, por exemplo, você fica muito tempo no celular e aí você lembra que tem que ler, ou você lê e aí lembra que tem que consultar o celular? Como que te consome também essa questão das redes sociais, assim, da internet, que está tão presente na nossa vida, né? E que consome a nossa vida mais do que a gente gostaria. Com certeza. Eu de fato me sinto culpada assim pelo tempo que eu fico nas redes sociais. Ela ajuda o meu trabalho da escrita, tanto do Substack quanto da leitura, de fato assim ajuda muito. Mas é bem isso, assim, às vezes eu tô lendo e eu não consigo esperar para pesquisar alguma coisa que eu fiquei com curiosidade para saber. Principalmente quando eu vou escrever sobre alguma coisa, eu leio alguma coisa que eu preciso pesquisar. E é terrível como você entra para pesquisar alguma coisa e você cai ali num limbo em algum momento que você tá vendo Reels do Instagram, né? Mas eu acabo caindo nessas, assim. Mas eu tento focar um pouco nos momentos, esses pequenos momentos de leitura, eu tento não ficar nesses momentos entrando em rede social. Mas ainda tô pecando bastante. Uma recomendação que eu dou assim pro pessoal nessa questão da leitura, e não é querendo colocar o aspecto da leitura assim, talvez eu passe uma impressão errada, né, de que você precisa ter um momento único, que você vai sentar com o seu cachimbo, com a sua dose de uísque, vai abrir o livro e ficar lá, ó, contemplando o livro. Não, eu acho que assim, quando eu digo de você mergulhar no livro, mergulhar naquele autor, naquele texto, e você travar esse diálogo de inteligências, eu acho que você pode estar em qualquer lugar. Desde que você esteja concentrado naquele livro durante 5 minutos que seja, mas aqueles 5 minutos que você vai ler, aquelas 3 páginas, é você com aquele livro, sem a intervenção externa. Então, só para deixar isso muito claro, tá, pessoal? Não é, como eu falei, eu não acho que você precisa ter um lugar idílico. É lógico que seria ideal, né? Maravilhoso. Mas eu acho que a leitura ela tem que estar muito mais presente no nosso dia a dia. Tanto que um dos conselhos que eu sempre dei para as pessoas, né, nessa questão da leitura é assim: cara, quando você for sair, você vai passear, você vai para algum lugar, para o trabalho, o que quer que seja, tenha sempre um livro na mão. Sim. Porque assim, ao invés de você pegar o celular, pega o livro para ler. Quando você está na fila do banco esperando alguma coisa, eu não sei se as pessoas ficam em fila de banco mais, mas fila de posto de saúde a pessoa fica, né? Vai ser atendida lá no consultório médico. Em vez de ficar com o celular na mão, leva um livrinho. Aí lá, quando você estiver lá, você abre o livro, lê o livro lá. Algum momento tem, né? Exatamente. Algum momento de leitura você sempre vai ter. Algum momento de ócio, né? E o ócio no bom sentido aqui, você vai ter e você consegue puxar um livro do bolso, né? Da bolsa, e abrir ali e ler, nem que seja 3 páginas. Mas essas 3 páginas são suas e do autor. Não deixe outras coisas interferirem. E, assim, pra gente fechar assim, a conversa, que é muito legal, mas a Ana é muito ocupada, então tem coisas para fazer. Quais autores assim você poderia dar? Aliás, não sei se você tem alguma dica para as pessoas também de como ler assim, mas também queria dizer algum autor aí que você gosta, que o pessoal podia ler. Fora o seu livro, lógico. Claro, leiam Todos os Cantos de Eros. Dica de leitura que eu posso dizer que para mim funciona muito, e muitas pessoas que eu já comentei isso funciona mesmo, que é escreva o que você leu, assim, tipo, quando você lê alguma coisa que você tá realmente interessado, não uma leitura banal, assim, mas quando você lê alguma coisa que você realmente gostou, faça notas, que sejam pequenas notas sobre isso, 2, 3 linhas, assim, isso vai tanto fazer fixar melhor o que você leu, quanto te causar mais interesse nas próximas leituras, porque vai despertar alguma coisa
assim, com o passar dos livros, né? O que você falou num vídeo há pouco, assim, um livro leva a outro, né? Realmente, quando você anota o que você leu, essa questão do livro te leva a outro é forte. E dois autores, pode ser dois autores? Pode. Sim, claro, leia o que te interessa, o que você gosta, né? É ruim a gente ficar dando dicas para a pessoa, leia isso porque é essencial e tudo mais. Dois autores que eu gosto muito, que causam duas coisas muito interessantes, que é uma, ele te faz meio sentir culpado por ficar desperdiçando tempo com outras coisas que depois você mesmo sente uma culpa e te causa um interesse na literatura. Um é o Byung-Chul Han, que você também falou, acho que recente, né, num vídeo. O Byung-Chul Han, ele traz muito pra gente essa questão de como a gente desperdiça o nosso tempo e a gente se sente vazio no final do dia, né? Então, ele também traz pra gente essa noção de momentos de contemplação, assim, né? Que seja realmente 10 minutos no seu dia, o pouquinho de tempo que você tem antes de dormir e tudo. Leia nesse tempo e tudo. Então, o Byung-Chul Han, ele traz pra gente tanto uma vontade, que você lê o Byung-Chul Han, você se sente culpado pelo tempo que você tá desperdiçando, quanto você não está lendo, não fazendo alguma coisa pra você, né? O Byung-Chul Han, desde que eu comecei a ler, é um vício mesmo. E acho que o Afonso Cruz, apesar de ele ter uns livrinhos assim de ficção que também causam muito interesse na literatura, eu acho que O Vício dos Livros, eu até escrevi sobre ele já, é um livro que faz você ter vontade de entrar nesse mundo da literatura, da leitura, assim. É divertido, não é um livro cabeça nem nada, e mesmo assim ele faz você ter um desejo por ler mais, por ler melhor. Então, é isso. Muito obrigado, Ana. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem sugerir mais ideias, mandar perguntas e tudo. Vou deixar aqui os links das páginas da Ana de Instagram, do Substack. E sigam lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.